Fala galera, tudo bem? Meu nome é Rafael e hoje, voltando com Arte Responde, eu quero contar para vocês um pouco mais da minha história de desenvolvimento pessoal. Eu tenho certeza que você vai se identificar muito. Por isso, se eu conseguir chegar até onde eu tô hoje em dia, na questão do desenvolvimento pessoal, você também pode. Por isso eu vou contar um pouco da minha história e no final do vídeo eu vou responder as dúvidas que o pessoal mandou para mim lá na nossa comunidade do Facebook Desenvolvimento Pessoal de Verdade. Então, bora lá! Muito bem, a minha história provavelmente não é muito diferente da sua. A minha família sempre foi uma família de classe média baixa, a gente nunca teve muito dinheiro. Porém, meus pais sempre se esforçaram bastante para dar condições de vida para mim, para o meu irmão e para minha irmã. Eu tenho um irmão mais velho e minha irmã mais nova. A gente sempre estudou em colégio particular, eles se esforçavam muito, trabalhavam muito para pelo menos garantir essa parte do estudo de qualidade pra gente. Então, até a 8ª série eu estudei em colégio particular, depois eu fiz um cursinho, entrei no ETEC, que é um colégio de ensino médio público, né, que faz a parte do ensino técnico. Eu fiz técnico em administração. Depois que eu terminei o técnico em administração, eu entrei, fiz um ano de cursinho e depois eu prestei para a faculdade e entrei na Federal do ABC em Engenharia Ambiental. Legal. Só que eu tive um grande problema. Durante toda a minha infância, eu era muito tímido, eu tinha muito medo de conversar com as pessoas, então não fazia muitos amigos. Eu passei o ensino fundamental inteiro, acho que conhecendo só 2 pessoas, e aquilo me causou grandes problemas, porque me frustrava muito. Naquela época eu já vi os meninos começando a namorar as meninas e eu não conseguia nem sequer falar com essas pessoas. Isso fez com que eu me fechasse muito no meu mundo e eu começasse a querer ficar mais em casa. Comecei a conhecer a internet, comecei a jogar vários jogos online, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas eu joguei muito Tibia, joguei muito Ragnarok, joguei muito World of Warcraft. E foi jogando esses tipos de RPG que eu comecei a descobrir que eu tinha uma habilidade que eu conseguia entender muito fácil as mecânicas das coisas. Eu conseguia notar de uma forma muito tranquila padrões. Eu determinava padrões e conseguia estudar eles e utilizar eles na minha vida. E foi jogando que eu consegui desenvolver esse método. Tanto que durante toda essa minha fase, que eu ficava só jogando, eu sempre acabava virando uma pessoa muito boa naquele jogo. Eu tenho até alguns recordes aí brasileiros em jogos. Se vocês quiserem, mais pra frente eu conto pra vocês também uma história engraçada. Bom, e aí eu cheguei aos meus 18 anos de idade, onde eu me via um cara que nunca tinha beijado, não tinha conquistado nada da minha vida. Eu não conseguia virar pra trás e falar, olha, eu me orgulho disso e disso. Eu não conseguia isso. Foi então que eu prometi pra mim mesmo que eu ia mudar aquilo, que eu ia começar a me tornar um cara mais sociável, que eu ia querer ter mais amigos, conquistar mulheres, ser popular, essas coisas que todo adolescente deseja, né? Então foi que eu comecei a estudar os padrões das dinâmicas pessoais. Como as pessoas se relacionavam umas com as outras, como que funcionava isso, quais eram os pontos fortes e os pontos fracos. Eu comecei a perceber que sim, existia um padrão e sim, eu conseguia dominar aquilo. Foi então que, por ter uma qualidade também de gostar de aplicar as coisas, então eu sempre aprendia tudo e aplicava para ver se aquilo era verdade. Afinal, se eu não aplicasse aquele determinado padrão que eu tinha encontrado, não faria sentido. Então eu comecei a bolar uma estratégia muito minuciosa para tentar me tornar uma pessoa melhor. Naquele momento, com 18 anos, eu prometi para mim mesmo que eu jamais ia ligar para a opinião de qualquer outra pessoa. Não importasse o que eu fosse fazer, eu não ia me importar com a opinião de ninguém. Isso foi bom e foi ruim por outro lado, porque eu comecei a parar simplesmente de ouvir as pessoas. Então meus pais queriam me dar algum conselho ou coisa do tipo, eu não ouvia, mas também era bom, porque eu parei de ouvir qualquer coisa que me diminuísse, ou coisas que falavam para que eu ficasse triste, enfim. Entrei na faculdade e eu tinha prometido para mim mesmo que eu ia me tornar um cara muito popular e conhecido.
comecei a aplicar teorias sociais do qual eu tinha bolado e percebi que estava certo. Eu comecei ali aos pouquinhos conversando com as pessoas, em pouco menos de um mês eu já era um cara que estava liderando a minha classe na faculdade. Depois de uns 3 meses eu já era bem conhecido na faculdade em geral, entrei pro time de rugby, ajudei o pessoal da atlética e comecei a fazer o meu nome lá. Comecei a ir nas festas, comecei a socializar. Depois de um tempo, eu ajudei a refundar o time de rugby na faculdade. E assim foi. E durante uns 2 anos ali, naquele período da minha faculdade, eu me tornei um cara extremamente conhecido, tá? E eu não tenho vergonha de falar isso. Eu consegui as coisas muito mais fáceis só por eu ter essa fama, né? Esse negócio que as pessoas gostam tanto de correr atrás, de procurar. Eu tava realmente no topo. E esse foi um grande problema meu, porque eu deixei o meu ego dominar a minha evolução, eu deixei o ego dominar quem eu era. Foi aí que eu conheci uma pessoa que ela viria a ser a minha namorada depois, a gente ficou junto por 1 ano, 1 ano e meio, e aquilo foi algo que me marcou bastante. Apesar de eu já ter namorado durante o meu cursinho, eu namorei uma moça durante o meu cursinho, aquela era a primeira pessoa que eu tava tendo um relacionamento realmente sério, algo realmente palpável. Depois desse tempo de namoro, a gente veio a terminar, foi um término meio traumático, e aí como provavelmente muitos de vocês já sabem, eu entrei em depressão e aquilo começou a marcar minha vida, porque eu entrei num estágio profundo, eu perdi a vontade de viver, eu não conseguia mais fazer nada, não conseguia praticamente ajudar em nada, perdi emprego, quase larguei a faculdade. E foi aí que eu percebi uma coisa, que muito daquilo que eu estava sentindo era justamente porque eu subi demais o meu ego e na hora que eu caí, machucou demais. Foi estando lá no fundo do poço que eu percebi que ou eu mudava a minha vida ou eu não precisava mais ficar aqui pisando no chão e fazendo peso sobre a terra. Foi então que eu descobri um ponto de vista diferenciado e comecei a estudar e aplicar coisas relativas a mim. E é muito engraçado porque nesse meio termo eu comecei a estudar e ler muitas coisas, só que nem foram tantas coisas de desenvolvimento pessoal. Eu comecei a ler bastante coisa sobre autoajuda no início, estudei um pouquinho sobre PNL, eu comecei a estudar muita coisa sobre religião e comecei a aplicar na minha vida aqueles conceitos e eu consegui montar não vou falar um método, tá? Mas um ponto de vista diferenciado que fez eu sair do negativo, lá do fundo do poço, até a parte mais alta da minha vida, que era quando eu era muito autossuficiente, muito confiante, eu tinha uma autoestima realmente muito forte. Eu comecei a perceber que faltava muito disso nas pessoas e foi aí que eu comecei a ensinar tudo isso que vocês veem aqui no Homem à Mudança. O Homem à Mudança tem 3 anos de projeto, só que faz mais ou menos 1 ano e meio que eu comecei a pegar firme mesmo, larguei a minha profissão, estou me dedicando só à parte do projeto de desenvolvimento pessoal em si. E eu sei que é fácil a gente conseguir essa mudança, porque eu consegui, você também pode conseguir. Afinal, eu sou um cara comum que aprendi com as minhas próprias experiências o que é ser feliz. O que você é diferente disso? Eu aposto que nada. Eu acho que a única coisa que falta ainda é você conhecer todas as ferramentas que eu mesmo desenvolvi para chegar nesse ponto. E o Homem à Mudança é isso. Vai ser eu pegando e ensinando para vocês essas ferramentas. Combinado? Agora vamos responder a pergunta do pessoal. O Guilherme Augusto perguntou: qual foi a sua frustração amorosa que a partir daí você quis dar um basta e focar em desenvolvimento pessoal? Bom, Gui, como eu acabei de falar, foi o meu segundo namoro que fez com que eu tivesse essa guinada da minha vida. Eu entrei nesse processo de depressão e foi aí que eu comecei a crescer e desenvolver. Depois desse namoro, que foi meu segundo, eu tive mais um namoro que durou 2 anos e pouco e também terminou. E agora a gente está aqui na batalha do desenvolvimento pessoal e focando no sucesso. O Kevin perguntou: você atua como engenheiro ainda, Rafa? Se arrepende por não ter escolhido um caminho mais ligado com o desenvolvimento pessoal? Bom, eu abandonei completamente essa área de atuação. Hoje em dia eu trabalho só com desenvolvimento pessoal, a parte de coach, cursos e palestras. E eu não me arrependo não, porque a faculdade que eu fiz me ensinou muito mais coisa fora da sala de aula do que dentro. Ou seja, eu nunca tive muito interesse por essa parte de desenvolvimento pessoal. Foi só quando eu entrei na faculdade, vivenciei essas coisas, tive essa queda, que aí sim eu fui perceber que aquilo era a minha paixão, que aquilo era a minha missão e era aquilo que eu tinha que seguir. Então, se eu não tivesse cursado essa faculdade de engenharia, com certeza a gente não estaria aqui se falando agora.
O Felipe Augusto pergunta: você acha o que leva a maioria das pessoas a quererem mudar? Acontece depois de uma frustração amorosa? Olha só, Felipe, as pessoas mudam sempre quando acontece alguma coisa que incomoda elas. Nós, seres humanos, temos um senso de sobrevivência muito grande. E quando alguma coisa incomoda ou machuca muita gente, naturalmente a gente tenta mudar aquilo para parar de sofrer, parar de se machucar. Eu acho que a mudança vem quando a gente percebe que a gente é realmente muito frágil ou muito fraco em determinada coisa. Então, seja sentimentalmente ou fisicamente. Quando a gente descobre que a gente é fraco e vulnerável, eu acho que é algo instintivo a gente querer mudar e se desenvolver. E uma frustração amorosa nada mais é do que isso. Você se machuca, você acaba se tornando uma pessoa muito mais frágil e busca se desenvolver e melhorar para aquilo não acontecer de novo. Beleza? O Lucas me perguntou: como se sentir mais merecedor das melhores coisas / mulheres? Lucas, a pergunta é muito interessante e também é muito fácil de responder. Vamos supor que você compra um carro, tá? Você compra um carro legal ali, e aí você compra roda, som, faz a pintura, põe o neon, troca os bancos. Você não está investindo muito dinheiro naquele carro, logo você vai valorizar ele pra caramba, né? Não vai tirar bastante foto, não vai querer mostrar para as pessoas, não vai querer usar ele para as pessoas verem que você investiu naquilo e você tem aquele poder. O mesmo funciona para o desenvolvimento pessoal. Poxa, se eu estou me dedicando, se eu estou estudando, se eu estou trabalhando para me tornar uma pessoa melhor, eu tenho que me valorizar. Afinal, eu estou gastando muito tempo e energia nisso. E a partir desse momento que você se valoriza, entende que você está investindo em você mesmo, automaticamente você é merecedor das melhores coisas da vida. Você não vai trabalhar tanto e se desenvolver tanto para ficar com pessoas que não merecem. A partir do momento que você se torna uma pessoa melhor, você procura as melhores pessoas. Então isso é fácil, investimento versus tempo. Se você está investindo em você de uma forma certa, com certeza você vai ser merecedor das melhores coisas, mulheres ou qualquer coisa que você deseje na sua vida. Agora o Victor mandou uma pergunta que é o seguinte: como você faz para poder dançar daquele jeito? Bom, Victor, eu não sei do que você está falando muito bem, eu não estou entendendo. Será que você está falando disso aqui? Espero que vocês tenham gostado desse pequeno vídeo. Eu tenho vários vídeos dançando. Se vocês quiserem, conforme o tempo eu vou liberando pra vocês, porque eu não tenho vergonha, é algo que eu gosto de fazer. E eu acho muito divertido. Esse cara que tá na câmera aí dançando, na verdade, sou quem eu realmente sou. Uma pessoa que não liga pra opinião das pessoas, que o importante é se divertir e que tá curtindo o momento independente de qualquer coisa. Legal? Então, só também para responder o resto da pergunta, ele fala o que eu acho das pessoas que estudam sedução atualmente. Legal. Estudar sedução não é um problema, tá? Eu comecei também estudando sedução, pick-up, enfim. Só que eu acho que a coisa que mais atrapalha uma pessoa que estuda sedução a sedução é o processo final de algo que começa com desenvolvimento pessoal. O que é a sedução? A sedução é você mostrar para as outras pessoas que você é alguém incrível e cativar elas para que elas queiram viver a vida que você vive. Mas como é que você vai querer trabalhar com sedução se você não conhece nem um pouco a sua vida, se você não conhece suas qualidades, a sua personalidade, o que você tem a oferecer para as pessoas? Como que você vai conseguir oferecer a parte da sedução se você não sabe o básico, se você não começou do início? Então as pessoas que buscam apenas aprender sedução, elas querem um caminho rápido e fácil para algo que não existe. Então acaba sendo até um pouco um placebo. O que é um placebo? Algo que você faz, acredita que dá certo e por isso é algo absoluto. Então, pessoal, isso da sedução não tem problema. Eu sou super adepto a isso. Só que, se você vai estudar sedução, estuda ela sendo o ponto final, a parte final do processo do seu desenvolvimento pessoal. Lembra de uma coisa, seja mulher, seja sucesso, seja dinheiro, tudo é resultado de quem você é e do trabalho que você desenvolve em você mesmo. Legal? Agora eu quero emendar duas perguntas que são do Renan Silva
e do Murilo Correia. Primeiro, o Renan pergunta por que do nome Becked no Poa Base. Renan, já deixa eu responder agora. Becked era o nome que eu usava nos jogos online, que eu praticava. E aí ele continua. Pelo que você cita nos seus vídeos, você foi criado pela sua avó e isso te trouxe alguns valores positivos. A pergunta é, qual é o balanço da sua criação? Mais positivo ou negativo? E o Murilo completa, como foi sua criação? Se fosse de uma maneira antagônica à sua, teria sido sua vida diferente? Bom, pessoal, como eu já falei, eu sou filho do meio, então eu fui o cara criado pela minha avó. E foi uma criação bem tranquila pelo motivo que ela sempre me ensinou que eu tenho que tratar as pessoas da mesma forma que elas me tratam. E ela sempre me tratou com muito amor e carinho. Logo, eu comecei a desenvolver essa personalidade de tratar as pessoas com muito amor e carinho, com muito respeito, querendo sempre ajudar elas. E no começo, talvez isso tenha sido ruim, porque eu me doava muito para as pessoas e elas não se doavam da mesma forma, e eu ficava frustrado. E você provavelmente também pode ter passado por isso. Até porque eu fiz um vídeo falando exatamente sobre esse tema. Ser bonzinho ou não, qual que é a vantagem e a desvantagem disso. Então, essa criação com a minha avó me mostrou esse ponto de vista que foi muito interessante. Eu uso isso até hoje, a diferença é que conforme a minha vida foi passando, eu entendi como utilizar esse aspecto da minha personalidade de uma forma positiva e não de uma forma negativa que pudesse vir a me prejudicar. Acredito que se eu tivesse sido criado de forma diferente, eu não seria a mesma pessoa, é óbvio, porque eu teria passado por outras experiências, eu teria feito outras coisas na minha vida e provavelmente não seria quem eu sou hoje em dia. Então a criação por parte da minha avó foi algo muito positivo, eu não me arrependo e amo ela. Obrigado pela pergunta, pessoal. O Tadeu fez uma pergunta e o Murilo também fez, seguindo nesse ponto. Bom, se eu me arrependo de algo, e se sim o quê? E se eu morresse agora, morreria satisfeito com a sua vida atual? Perfeito, pessoal. Eu nunca me arrependi de nada na minha vida. Você também não tem que se arrepender. Porque se você está aqui hoje assistindo esse vídeo, tudo isso aconteceu porque você teve que viver todas as suas experiências e tudo aquilo que aconteceu na sua vida. Se você tivesse que voltar no tempo, eu já te adianto, você não faria diferente. Porque antigamente você não tinha a mentalidade que você tem hoje em dia. Então, para com esse lance de achar que se você voltasse no tempo as coisas seriam diferentes. Não se arrependam por nada que vocês fizeram na vida. Porque a pessoa que você é hoje é resultado disso. E se eu morresse nesse exato momento, eu morreria muito feliz. Porque já faz um bom tempo que eu trabalho a minha vida por dia. Então, eu vivo aquele dia da forma que eu acho que eu devo viver. E no fim do dia eu deito minha cabeça e falo, eu fiz tudo aquilo que eu poderia, tudo aquilo que eu queria e eu fiz aquilo que estava ao meu alcance. Logo, eu zerei aquele dia e o próximo dia é um dia novo e eu não me arrependeria. Também porque tudo que eu desejo na minha vida eu vou lá e faço, eu vou lá e realizo. Se eu tiver afim de uma garota, eu vou chegar nela e vou falar que eu tô afim dela. Se eu receber um não, beleza, eu fui lá e tentei e tô tranquilo, tô isento disso. Se ela falar sim, beleza, vamos curtir. Se eu quero fazer um projeto, eu vou lá e realizo. Se não der certo, legal, eu tentei. E se deu certo, melhor ainda. Foi assim que surgiu o Homem Mudança, foi assim que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento pessoal e é assim que eu trabalho a minha vida. Então, eu não me arrependo de nada e eu morreria muito feliz. Por fim, o Mu perguntou, o que te motiva a continuar ajudando as pessoas a se desenvolverem? Bom, Mu, muito obrigado por essa pergunta e com ela também eu já vou encerrar aqui o vídeo. O que me motiva a ajudar as pessoas é uma missão que eu acredito que eu tenho. E essa missão é muito clara. Ela fala que eu tenho que ajudar as pessoas a conseguirem se transformar na melhor versão delas mesmas. Tocar o coração e junto a gente criar uma família, a gente criar uma corrente do bem e mudar o mundo uma pessoa por vez. Não querer fazer nada muito megalomaníaco, não querer fazer as coisas de uma forma radical, é mudar o pensamento de cada pessoa que me acompanha para que ela também influencie positivamente outra pessoa e assim a gente consiga criar uma família de desenvolvimento pessoal, a gente consiga transformar a nossa realidade e realmente viver a vida de uma forma feliz. Eu acredito que essa é a minha missão e eu tenho desempenhado ela pouco a pouco junto com vocês. E assim, eu já me despeço desse vídeo. Muito obrigado por terem assistido, por fazerem parte dessa família. Aqui eu vou deixar 2 vídeos recomendados.
O primeiro é o vídeo da dancinha. Como eu me tornei o rei da festa, é bem legal. Assiste lá que eu conto um pouco mais da minha história também. E o segundo vídeo é Ser Bonzinho ou Não. Recomendo que você assista os dois, porque eles têm um conteúdo bem legal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Um forte abraço e até mais.